Graça e paz a todos. Amados, vamos dar uma olhada aqui no livro de Juízes, no capítulo 13, fala sobre o nascimento de Sansão. É muito louco, né? Só a gente falando assim mesmo, com muito amor e admiração, quando a gente não consegue entender os planos do Senhor, os propósitos. Presta atenção, nasce Sansão, né? Um juiz em Israel, justamente para libertar o povo do domínio filisteu. E existiam algumas regras para Sansão. E essas regras foram administradas através do anjo do Senhor para a mãe de Sansão e o pai. E a partir do versículo 5 encontra-se isso, olha só. E não se passará navalha na cabeça do seu filho que vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, para que veio Sansão? Para que Deus fez com que Sansão viesse? Para libertar Israel das mãos dos filisteus. E mais incrível que a mãe de Sansão, ela era estéril. E Deus fez esse milagre. E saltando agora, vamos dar uma olhada aqui no finalzinho do capítulo 13, que, versículo 24 ao 25, diz o seguinte: a mulher deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Olha agora essa parte, meus amados. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Então, a partir desse dia, o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Então, ele começou a ser dirigido, guiado por Deus. Lembra lá, se não me engano, é Provérbios, capítulo 16, versículo 9, se não me engano, que cabe ao ser humano fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os passos. Então, muitas das vezes, nós fazemos planos de ir a um determinado lugar, de estar em um determinado lugar, falar com a pessoa ou não, mas é o Senhor quem vai dirigir nossos passos, porque os nossos planos são sempre errôneos, tá? Mas Deus nos usa. Olha agora, a partir do capítulo 14 do livro de Juízes, olha o que fala sobre o casamento de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, 2 pontos. Será que não há mulher entre os seus parentes, Sansão, ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Amados, quem estuda um pouquinho da Bíblia, não precisa se esforçar tanto, sabe que Deus tirou o seu povo da terra pagã e prometeu levá-lo à terra de que mana leite e mel. E ao chegar lá, falou para expulsar aqueles povos daquela terra, porque aqueles povos praticavam as mesmas idolatrias, os mesmos pecados que da terra que o Senhor estava tirando o seu povo. Então, é para limpar a terra, para não deixar nenhum deles lá. Por isso que a Bíblia fala muito sobre mofo, sobre lepra. É o pecado, meus amados. Ele corrompe. E então fala, não dê suas filhas às filhas deles em casamento, e nem seus filhos às filhas deles, porque senão vocês vão adorar outros deuses. Mas olha só como que Deus faz. Sansão tinha tantas mulheres do seu povo para poder se casar. Ele foi logo se encantar por uma mulher dos incircuncisos. Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim. É ela que me agrada, pai. Seus pais não... Olha a observação. Seus pais, isso é espiritual, tá? Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então, o Espírito de Deus já estava dirigindo Sansão. E o Espírito de Deus fez com que o coração de Sansão, que já era endurecido, se endurecer cada vez mais para desobedecer
Como é que é, Wellington? Você está falando que Deus não gosta, Ele ordenou para que nós não façamos determinadas coisas. E o próprio Deus endureceu o coração dele para poder desobedecer o próprio Deus? É o que está escrito aqui. Nós não podemos refutar o que a Bíblia diz, meus amados. Os pais de Sansão, que isso é espiritual. Eles não podiam entender como era que Sansão, um homem separado por Deus, tantas mulheres no povo dele, foi se encantar logo com os incircuncisos, com os filisteus. Mas isso era espiritual. Deus inclinou o coração de Sansão justamente para querer desejar, cobiçar a mulher dos filisteus. Porque essa desobediência de Sansão iria levá-lo aos propósitos de Deus. Aí vocês sabem todo desenrolar, né, que Sansão foi traído pela mulher, que depois ele ficou cego e muitos alegam que Sansão se suicidou, mas isso é uma mentira, meus amados. Eu tenho aqui um breve testemunho, rápido, ligeiro, que quando eu vivia na imoralidade sexual, Deus havia me abençoado com uma esposa maravilhosa, um casamento de mais de 30 anos, uma filha maravilhosa, mas eu nunca estava satisfeito. Mas eu hoje entendo, meus amados, nós temos que nos arrepender. Falar de mim, eu tenho que me arrepender e me arrependi dos meus erros, dos meus pecados. Mas eu entendi que aquelas minhas desobediências foram a mola propulsora para me levar aonde eu cheguei hoje. Nós aqui no mundo, nós temos uma maneira de falar aquele ditado: Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é uma grande verdade. Nós já nascemos pecadores, Deus não faz ninguém pecar. Mas Deus endurece um coração já endurecido. Então Deus não faz ninguém pecar, nós já nascemos pecadores. Mas por que Deus faz isso? Justamente para a gente sofrer na pele, a gente sofrer as consequências das nossas desobediências. E essas desobediências, como diz lá em 1 Pedro, faz o quê? Que é necessário que nós passemos por diversas provações para que nós sejamos provados. Assim como o ouro é purificado no fogo, assim somos nós nas provações, nos dilemas do dia a dia, né, das provações. E isso só nos faz nos reforçar na fé. E assim foi comigo, não foi diferente comigo. Foi através das minhas desobediências, das minhas imoralidades sexuais, que eu tomei tanto segurança que eu podia tudo, Deus mostrou: não, você não pode nada não. A sua esposa não te pertence, ela pertence a mim. E eu entendi isso. Mas eu entendi isso porque eu sou santo? Não, porque o Senhor me escolheu. Porque Ele colocou o teu Espírito em mim. E como Jesus falou, é necessário que eu suba para que o Consolador desça e convença ao mundo do pecado e do juízo. Foi o que aconteceu comigo. E outra coisa para finalizar esse vídeo. Jonas, ele era para estar em Nínive. E ele desobedeceu a ordem do Senhor e foi para a caminho de Tarsis. Quando ele estava no navio, Deus intercedeu ali. Deus entrou no meio disso. Trouxe uma grande tempestade. E através da desobediência de Jonas, a tripulação do navio, que cada um tinha seus próprios deuses, foram convertidos ao Deus de Israel. Então, meus amados, até nas nossas desobediências, faz parte dos planos do Senhor. Fica os irmãos na paz do Senhor Jesus.